Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja em paz repousará. Vamos ajoelhar e orar ao Senhor? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Vamos lá? Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome. Que privilégio fazermos parte de tua igreja na terra e estarmos no dia de sábado, Senhor, adorando a ti como os teus anjos estão agora. Glórias ao teu nome, Senhor. Todo o céu celebra o sábado. Que bênção, Senhor. Que descoberta bonita. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude agora, que nas primeiras horas, que são estas, do teu sábado, possamos desfrutar da companhia uns dos outros, mas da bênção prometida àqueles que guardam o sábado. Queremos, Pai, a santificação do sábado sobre nós, a bênção do sábado sobre nós. E que em nome de Jesus, ao estudarmos a tua palavra, saiamos daqui melhores do que entramos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Feliz sábado. Nós diremos feliz sábado durante a eternidade toda, não é? Sim ou não? Vamos dizer feliz sábado a eternidade toda. E eu louvo a Deus pela chance de poder dizer feliz sábado com vocês. Minha sexta-feira foi muito boa, o dia de preparação. Louvado seja o nome do Senhor. Já estive com os senhores hoje durante o dia para fazer uma parte daquilo que acreditamos hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Nós tínhamos que ter saído dali com esperança e permanecer com esperança. A esperança no Senhor, louvando o nome de Deus pelas coisas grandiosas que Ele nos faz acreditar. Hoje nós temos um assunto para tratar. Olha como diz, qual é o título desse assunto. O que diz ali? Sim. É um assunto difícil de abordar. Porque quando nós falamos da igreja de Deus na terra, todas as coisas relacionadas a ela, lembrando que estamos dentro do grande conflito, são assuntos difíceis de abordar. Tudo que diz respeito à igreja, e quando se quer falar a respeito da igreja, você sofre as sanções do inimigo. Sofre as dificuldades daquilo que o inimigo faz conosco. E o que eu preciso falar hoje para vocês é algo muito delicado. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 3. Por favor, você que está em casa, querido que está em casa, por favor, eu peço para você que está em casa, abrir em Colossenses capítulo 3, eu quero dar para vocês também um feliz sábado. As pessoas que estão escutando sermões, que estão conosco todos os dias, que estão buscando mandar para os amigos, para a família, quero dizer para vocês que hoje teremos que tratar de assuntos delicados, mas que pela graça e poder de Deus não só devem ser falados, mas devem ser motivo de oração na casa de Deus. Motivo de oração. Queridos jovens, o assunto de hoje, prestem atenção, é mais importante que os outros dias. É um assunto mais sério. E hoje nós vamos fazer diferente do que fazemos durante os outros dias. Prestem atenção. Todos os dias, quando termina, a gente tira um momento com os jovens. E depois a gente tira um momento com os pais. Hoje será diferente. Nós vamos orar 3 vezes aqui durante o sermão. Por que nós vamos orar durante o sermão? Porque nós vamos precisar passar algumas coisas e falar de algumas coisas que vai exigir de nós nos ajoelharmos e pedirmos a Deus forças. Ok? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, verso 1 em diante. O que Deus diz ali? Colossenses capítulo 3, verso 1 em diante diz o seguinte. Ali há uma informação de Deus muito séria. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pois morreste e vossa vida está oculta com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também nós seremos manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Por que Deus diz para nós fazermos morrer nossa natureza terrena? Quem de vocês consegue entender e me dizer o que Deus quer dizer com isso? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Deus está colocando a responsabilidade em quem? Em nós. Fazei morrer vossa natureza terrena, que ela é o quê? A prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É a segunda vez nessa semana que nós lemos esse texto. E para nos preparar naquilo que vamos estudar agora, prestem atenção, um assunto difícil de abordar. Quem são estes? Quando vocês olham essa imagem, vocês pensam quem? Ah, ok. Lembrei de um detalhe. Quantas pessoas, eu queria que levantasse a mão, vieram toda semana sem falhar um só dia? Levanta a mão, por favor. Sim. Quem veio sem falhar um só dia, fica com a mão levantada, que a Greicinha precisa escrever estes nomes, por favor. O pessoal de casa, quando a gente faz essas coisas, eles falam, mas eu também estava todos os dias. Eu também estava, né? Qual é o nome da irmã? Maristela, isso. Maristela é minha amiga de oração, né, Maristela? Estamos juntas batalhando. Fiquem com a mão levantada, porque a gente vai precisar colocar. Quem veio todos os dias. Já foi. Isso. A Érica querida. Ali daquele lado já foi todo? Do primeiro lado lá? Ah, lá já foi. Aqui está faltando a Sara. Sarinha. Ok, desse lado aqui já foi. Agora o lado de cá. Danilo, que não faltou nenhum dia. A nossa irmã lá do fundo, que está ali também. Não pode esquecer o nome de ninguém. Deu certo? Obrigada, Greicinha. Muito obrigada, amiga. Obrigada. Pronto. Aí no final, amanhã, depois do almoço, antes de terminar o culto, a gente vai saber, né? Estamos juntos. Muito bem. Quando vocês olham para esta imagem que está na tela, vocês pensam em quê? Fala uma palavra. Apóstolos, que mais? Quando vocês olham ali, vocês pensam em quê? Apóstolos, que mais? Discípulos, que mais? Vamos lá. Profetas, sim ou não? Dá uma olhada nisso. Estes são os profetas menores. Dá uma olhada aqui agora. Leia isso aí. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e... Gente, agora ninguém pode se mexer nisso aqui que eu vou falar. Eu preciso perguntar e que você seja muito honesto comigo. Quanto você acredita nisso? De 1 a 10. Você acredita mesmo, olha a minha pergunta, você acredita de verdade que você deve crer em Deus? Tudo bem, crede no vosso Deus, estareis seguros. Mas crede em seus profetas e... Se o diabo, sabendo desse texto, o que ele gostaria de fazer com a igreja? Para parar de acreditar em Deus e o que mais? Para você não ter progresso na vida espiritual. O que você não teria que acreditar? Nos profetas. Sim ou não? Então eu vou colocar algumas coisas aqui para você perceber. Olha isso aqui agora. Se existiram pessoas que lutaram pelo povo de Deus no passado, foram os profetas. A minha pergunta para vocês é, para que serviam os profetas? Para instruir a igreja, o que mais? Para passar a mensagem de Deus. Convidar o povo ao arrependimento. Salvação aos povos, excelente. Interceder pelo povo. Aproximar as pessoas de Deus. Certíssimo, vocês estão muito certos. Um profeta serve para isso e muito mais. Mas a minha pergunta é, olha aqui. Deus nos deu os profetas para sermos instruídos, sim ou não? Como você acha que o povo desprezava os profetas em seu tempo? A minha pergunta é, os profetas foram desprezados no passado ou não? Como? Eu quero que vocês digam de que jeito. Mortos, que mais?
apedrejados, que é o jeito de serem mortos, mas de que jeito que eles chegavam a matar? Eu quero ouvir mais detalhes. O que eles faziam com os profetas? Cerrava no meio, tá? Mas o que mais? Ignorava o que eles diziam, o que mais? Não gostava da mensagem. O que acontece quando a gente não gosta da mensagem? Fala mal, o que mais que a gente faz? Inventa mentiras sobre aquela pessoa para o outro não querer ouvir. O que mais? Falsas testemunhas foram até pagas, né? Falsas testemunhas pagas para mentir. O que mais? Gente, para mostrar que não gosta de um profeta, a pessoa precisa fazer uma série de coisas. Presta atenção nisso aqui agora. Por que os matavam? Muitos não acreditavam que eles eram profetas, sim ou não? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, seja bem honesto. Hoje, dentro da nossa igreja, tem pessoas que não creem que a senhora White foi profetisa, sim ou não? Se ela estivesse viva e tivesse vindo falar, como seria? A minha pergunta hoje à noite é sobre você. Presta atenção. É sobre você. Você acredita? Como você trata quando você ouve algo que o Senhor Deus coloca na boca dessa profetisa? O que você faz? Gente, essa parte aqui é importante demais. Você tem que entender. Obrigada, querida. Você tem que entender sobre isso. Olha isso aqui agora. Presta atenção. Esta imagem te lembra o quê? O que está acontecendo aqui? O dilúvio aconteceu por quê? Podia ter sido evitado ou não? Podia ou não? Se eles tivessem feito o quê? Olha outra pergunta. Olha isso aqui. Que essa imagem lembra você? Como? Nosso povo sendo escravizado no Egito, sim ou não? Isso poderia ter sido evitado ou não? Não foi para ser escravos que Deus mandou eles para o Egito. Eles tinham ido para o Egito para fazer o quê? Para ser uma bênção no Egito. Era para salvar o Egito todo. E o incrível, Érica, é que Deus não precisa do povo todo. Com um só Deus fez isso, que foi José. Sim ou não? Um só, Deus trabalhou com o Egito inteiro. Mas Deus tinha dado a chance para quantos? Eles podiam ter evitado se tornar escravos, sim ou não? Queridos, jovens, vocês precisam ver isso aqui. Porque o que eu vou mostrar hoje é muito sério. Eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês. De situações de pessoas que podiam ter evitado algumas outras. Por exemplo, olha isso aqui agora. Presta atenção. Aqui é o nosso povo sendo escravo da Babilônia. Podia ter sido evitado isso ou não? Se tivessem acreditado em quem? Nos profetas. Eles mataram os profetas, encarceraram os profetas, fizeram com que os profetas não fossem ouvidos. E o povo foi escravo da Babilônia. Podiam ter evitado isso ou não? Se tivessem feito o quê? Acreditado nos profetas. Então, olha isso aqui agora. Você acredita que Ellen White foi uma profetisa para o nosso tempo? Vocês não sabem a enxovalhada de perguntas que eu tive hoje no meu celular pessoal e alguns muito bravos. Muito bravos, por causa do sermão de ontem, ao colocar a senhora White ali. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Olhem bem, prestem atenção. Eu quero dizer em alto e bom som que eu acredito 100% no que a senhora White escreveu e me serve para todas as coisas na minha vida e tenho certeza absoluta que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas da Bíblia a inspirou também. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu nunca deifiquei João, um escritor da Bíblia. Nunca deifiquei Jeremias, escritor da Bíblia. Nunca deifiquei Isaías, mas eu os respeito como profetas da minha fé. Eu acredito em tudo que eles escreveram. Compreendeu? Quanto você acredita na senhora White? Por que eu estou falando isso? Leia, você vai precisar ver algumas coisas. Dá uma olhadinha. Eu agora estou pegando os textos de jornal, não adianta mais falar, né? Então, dá uma olhada nesse texto aqui.
declínio moral da humanidade. Isso daqui não é um texto cristão. Isso daqui é uma matéria que está se estudando. Por que que o mundo está se tornando? Só que isso aqui é de 2019. Eu coloquei aqui as datas para que vocês vissem o aumento da informação até 2025. Olha bem, o declínio moral do que está sendo dito aqui? Um choque gigantesco entre a civilização e a barbárie. O mundo está impressionado porque os seres humanos estão se tornando maus, como nunca aconteceu na história da Terra. Queridos, como nunca aconteceu, as pessoas tendo capacidade de fazer coisas que quando a gente pensa que viu tudo, a gente se assusta. Nossa, nem imaginava que alguém era capaz de fazer isso. Olha esse outro material. O que está escrito aí? Educar na era do quê? Vocês sabiam que há uma nova preocupação mundial? O emburrecimento da humanidade. A humanidade está emburrecida. O que se esperava que alguém entendesse que na normalidade deveria se entender em tal idade, já não se entende mais. Os filhos emburreceram, nós adultos estamos emburrecidos. Olha, educar, como é educar na era do emburrecimento? Esse material é de que ano? 2023. Presta atenção aqui agora. Presta atenção. Geração digital. Porque pela primeira vez, filhos têm QI mais baixo, inferior aos pais. É a primeira vez na história. Nunca tinha acontecido isso na história humana. E eu estava perguntando da senhora White exatamente para mostrar que ela já tinha falado isso. E já nos deu não só dizendo o que ia acontecer, mas a saída para isso. A solução para isso. Veja isso aqui agora. Olha isso. O que está escrito aqui? O declínio sob o peso do quê? Superficialidade. O que é superficialidade? As pessoas hoje gostam de ser superficiais, elas amam o escalão formiga. É verdade. Elas querem permanecer ali, no mais baixo nível. Elas não pensam em algo maior. E por quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo com a humanidade? Olha isso aqui agora. Presta atenção. Esta é desta semana. Há 22 menores de idade nas cadeias. Quanto mais tarde se prender um jovem, melhor. Mas isso não quer dizer que não se faça nada. Espera aí. Por que nós estamos com jovens na cadeia? Você fala, ainda bem que não é na igreja. Queridos, um dos jovens que estão lá é do nosso povo. Presta atenção que você vai ver agora. Delinquência juvenil. Análise criminológica e investigativa do aumento de crimes e atos infracionais de terrorismo sob a influência dos meios eletrônicos e digitais. Como é que é? Pessoas que perderam o tino e agem como se tivessem a necessidade de matar. Olha isso aqui agora. Presta atenção. Delinquência juvenil, uma realidade preocupante. Se eu mostrasse para vocês o que eu vou mostrar, sem mostrar os dados, vocês iam achar que eu que tinha inventado esses dados. Olha isso aqui. É verdade que a delinquência juvenil aumentou 50,6% em 2022? Sim, é verdade. E querem saber o que mais? Em causa estão os crimes perpetrados por jovens na faixa etária entre 12 e 16 anos. Em que idade? 12 e 16 anos. Por que alguém consegue cometer crimes nessa idade? O que está acontecendo com a humanidade? Olha isso aqui agora. Lembra que eu comentei isso com vocês? 275 milhões de novos usuários e 36 milhões sofreram de transtornos relacionados ao uso dessas substâncias. Aonde está escrito isso? Presta atenção aqui. Só coloquei grande o que está aqui. Como vocês vão ficar com o material, vocês podem pegar, inclusive, a fonte. Vocês estão entendendo a seriedade disso ou não? Aonde? Aonde estamos indo? O que está acontecendo? Se nós somos obrigados a colocar os nossos filhos nas escolas, em contato com outras pessoas, nós somos obrigados. Como que nós vamos agir se a gente não fizer isso? Vocês têm que pensar que deve ter alguma saída para essa situação mundial. Tem saída ou não tem? Tem. Quem é que nos explicou essa saída?
por que o diabo está fazendo de tudo para a gente não acreditar na senhora White? Será que ela já não tinha mostrado a saída para isso? E hoje a gente não lê e não busca? Hoje a gente não tem essa informação exatamente por quê? Porque alguém colocou na nossa cabeça que não era para estudar isso, não era para buscar isso. Olha isso aqui agora. Gente, isso aqui é um absurdo. Fracasso. Doenças crônicas são 7 entre 10 principais causas de morte no mundo. O que são doenças crônicas? Gente, uma é a doença que você nasce com ela, que são as doenças que não tem como evitar, tu nasceu com ela. Agora, a doença crônica é aquela que poderia ter sido evitada se você tivesse vivido diferente. Então, vejam o que está escrito ali. Olha lá. Doenças crônicas são 7 entre as 10 principais do mundo. Quais são estas? Doença do coração, porque comeu errado. Não porque você nasceu com o coração ruim. Porque se tornou, desenvolveu o coração. Diabetes, desenvolveu diabetes. Doença, pressão alta, etc. São essas doenças. Agora, olha esse dado aqui. De um total de 54,4 milhões de mortes ocorridas no mundo no ano passado, 74% destas mortes foram doenças crônicas não transmissíveis. Isso quer dizer o quê? Doenças crônicas não transmissíveis. A pessoa desenvolveu sozinha, porque comeu errado, viveu errado. Não tinha qualidade de vida. E quais são essas doenças não transmissíveis? Vamos olhar? São elas: doença cardíaca isquêmica, AVC, doença pulmonar obstrutiva crônica, infecções do trato respiratório inferior, complicações neonatais, câncer de traqueia, brônquios e pulmão, Alzheimer e outras demências, doenças diarreicas, diabetes e doenças renais. Poderia ser evitado ou não? Eu quero saber de você se você sabe que isso pode ser evitado. Pode ser evitado ou não? Pode. 100% de certeza. Inclusive o Alzheimer. Pode ser evitado. Pode ser evitado. Você fala, não, mas meu pai teve. Ouça o que eu vou te dizer. 5%, e isso aqui você tem que pensar. Isso aqui você tem que raciocinar para você entender. Só 5% das doenças é que você carrega de hereditariedade. 95% é estilo de vida. 95% é estilo de vida. Agora, olha isso aqui agora. Presta atenção. Visão geral dos transtornos psiquiátricos em crianças e adolescentes. Como é que é? Em quê? Crianças e que mais? Quando eu era criança, isso nem existia. Nem se falava que uma criança tinha doença emocional ou psiquiátrica. Hoje em dia, nós estamos com um número absurdo de crianças com doenças emocionais e psiquiátricas. Agora, preste atenção nisso aqui. Essa parte é importante demais. Olha só, essa parte é importante demais. Olha isso aqui agora, ó. Olha lá. É na adolescência. Gente, leia isso aqui. Eu preciso que vocês leiam. Queridos filhos, leiam isso aqui comigo, ó. É na adolescência que surgem sinais de transtornos mentais que, não tratados, afetam a saúde e a qualidade de vida. E veja como perceber. Gente, tudo isso são matérias. Por que está acontecendo isso? Aonde é que estamos indo? O que está acontecendo? Agora, a minha pergunta para você. Pega tudo isso que nós vimos. A minha pergunta é, nós estamos tendo comportamentos desviantes e comportamentos errados que foram normatizados. As pessoas acham que são normais alguns comportamentos, e não são. Ouça aqui a frase que eu vou dizer. Normalidade gera normalidade. Anormalidade gera anormalidade. Toda anormalidade desequilibra a mente. Quantos de vocês entenderam o que eu estou falando? Faz dentro de uma casa algo errado, vai trazer uma consequência emocional. Qualquer coisa que você faça em casa que esteja errado, fora do padrão, vai trazer uma consequência emocional, seja ela pequena ou grande. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos na era de é só um pouquinho. Não tem problema, é só um pouquinho errado. Não tem problema, é só um pouquinho assim, é só um pouquinho. Isso não vai funcionar. Nós estamos vendo situações acontecerem. Olha, por que você acha que está acontecendo isso? E você acha que sua família está imune a estas situações?
Será que isso nunca vai acontecer dentro da nossa casa? E se acontecer com seu filho? E se acontecer com a sua casa? E se acontecer com você? Sim ou não? Eu garanto para vocês que lutar depois que acontece é infinitamente mais difícil. É prevenir. E o que foi que Deus disse, meu bem, me dê as imagens? O que foi que Deus disse que ajudaria a prevenir? O que Deus disse que seria certo para funcionar e para dar conta disso? Olha isso aqui agora. Presta atenção que eu preciso mostrar isso para vocês que vocês entendam a seriedade deste momento e do que foi que Deus disse para nós dentro dessa realidade. Vamos ler? Leia comigo. Profeta é o que fala por Deus e que comunica corajosamente a mensagem de Deus para seu povo. A autoridade deles vem do próprio Deus, cuja mensagem eles carregam. Os profetas falam com a autoridade do Espírito Santo. Ok? Para prevenir que isso nunca aconteça na sua família, para prevenir que misérias como a saúde debilitada, as pessoas morrendo muito cedo, a situação miserável destas pessoas, e nós temos isso na nossa casa, na minha casa pessoal, nós temos situação exatamente como essa. Eu sei o que é isso. Exatamente essa mesma situação. Tá? Eu sei o que é isso. E sei exatamente o que foi que deixou de ouvir, o que foi que deixou de atender. Olha isso aqui agora. Eu queria que você me dissesse como ela ensina o jeito certo que Deus ensinou para prevenir. O que está escrito aqui? Tão verdadeiramente é pecado violar as leis do nosso ser, como é quebrantar os 10 mandamentos. Num e noutro caso, a transgressão à lei de Deus. Leia de novo esse texto. Tão verdadeiramente é pecado violar as leis do nosso ser, como é quebrantar os 10 mandamentos. Leia de novo isso. Você precisa entender esse texto. Tão verdadeiramente é pecado violar as leis do nosso ser, como é quebrantar os 10 mandamentos. Num e no outro caso, há transgressão às leis de Deus. Olha para cá. O que a senhora White ela queria dizer ao falar essa frase? Olha aqui o que ela queria dizer. Existe uma lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos, e existe uma lei o quê? Física ou natural. Ela disse que quebrar a lei física ou natural é a mesma coisa que quebrar a lei dos 10 mandamentos. A vida toda nós passamos dizendo, quem quebra um, quem quebra um, quebra todos. Mas aí está escrito que quem quebra a lei do corpo, as leis físicas, é a mesma coisa que quebrar a lei dos mandamentos. Vamos ver o que ela está querendo dizer? Ellen White, ao afirmar que tão verdadeiramente é pecado violar as leis do nosso ser, como é quebrantar os 10 mandamentos, leia comigo, está enfatizando que tanto as leis morais quanto as leis físicas foram estabelecidas por Deus e devem ser obedecidas. Isso significa que desrespeitar as leis da saúde por meio de hábitos prejudiciais é tão grave quanto transgredir os mandamentos. Sim ou não? Sim. Sim. Só que de agora em diante, você vai precisar provar que você acredita no que ela fala. Eu não sei se você percebeu, mas essa semana eu não trouxe palavras minhas. Eu trouxe textos dela, trouxe a informação de um texto de um jornal desde o início. Inclusive, até as nossas doutrinas, eu só copiei do está escrito. Do Nisto Cremos, mais nada. 0% palavras minhas. E aqui você vai ver só palavras dela. Olha o que é que ela diz. Presta atenção aqui. O corpo como o templo de Deus. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Abra a sua Bíblia correndo em 1 Coríntios. Rapidinho, todo mundo, jovens queridos, abrem 1 Coríntios também. Vamos lá? Vocês vão gostar do que vocês vão ler. Prestem atenção e eu vou pedir para que vocês, ao abrirem em 1 Coríntios, me digam o que vocês entendem. Tá bem? Primeiro Coríntios, capítulo 6, é o primeiro texto. Todo mundo abriu? Olha lá. E veja agora o versículo 19 e 20. Gente, todo mundo junto. Por favor, que ninguém fique sem ver isso. Olha lá.
Vamos ler juntos? O 19 e o 20 do capítulo 6. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário de quem? Que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Volta uma página, vai para 1 Coríntios 3. Volta uma página, 1 Coríntios 3. Agora veja se o texto não fica mais sério ainda. 1 Coríntios 3, verso 17. Vamos lá? Olha o que diz aqui. Se alguém destruir o santuário de Deus, qual é o santuário de Deus? O que está escrito mais? Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é o quê? Opa! Vocês já tinham pensado nesse texto dessa forma? Deus diz, você não pertence a você, o seu corpo é sagrado. Não é teu, é o templo do Espírito Santo. Se você estragar esse corpo, o que está escrito aí? Deus está dizendo o quê? Que ele vai destruir. Sim ou não? Então continua lendo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A transgressão das leis físicas é transgressão da lei de Deus. Nosso Criador é Jesus Cristo, ele é autor de nosso ser. Todas as nossas faculdades nos foram concedidas por Deus, e a transgressão das leis físicas é uma violação da lei de Deus. Concordam ou não? Tá, agora olha esse outro. Leia comigo. As leis de saúde são leis divinas. Deuteronômio 7, 12 e 15. Deus promete bênçãos de saúde para aquele que obedece às suas leis. Se ouvirdes esses juízos e o guardardes e o cumprirdes, o Senhor teu Deus guardará contigo a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Leia agora, leia junto. E o Senhor de ti desviará o quê? Toda o quê? Vocês acreditam nesse texto? Esse texto não quer dizer isto. Que o Senhor Deus desviará de nós. Se a gente for obediente, Ele vai desviar a enfermidade. Sim ou não? Quantos de vocês acreditam nisso? Eu acredito. Avante, olha o que diz. Nosso Pai Celestial enviou a luz da reforma de saúde para guardar seu povo do quê? E de que mais? E da morte prematura. Olha a quantidade de gente que está morrendo por doenças que não precisavam ter. Deus diz, eu mandei para vocês, para desviar vocês da morte prematura. Olha o que mais. Cada pessoa deve ser educada a respeitar as leis de saúde. Agora veja avante que vocês vão ler. Gente, essa parte aqui é mais importante ainda. Lê aqui agora. Lei natural e lei moral. Quais são essas duas leis? A lei moral é qual? E qual é a lei natural? A lei de saúde. Vamos repetir juntos? Qual é a lei moral? E qual é a lei natural? A lei de saúde. Agora leia isso daqui, ó. Vamos ler juntos, gente. Eu preciso que vocês leiam isso aqui agora, ó. Tornar clara a lei natural. Gente, por favor, vamos ler juntos esse texto? Vai lá. Tornar clara a lei natural e instar para que seja obedecida. Eis a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo para preparar um povo para a vinda do Senhor. Olhe para cá. Durante a semana toda nós falamos dos pontos principais da Igreja Adventista. Nós estamos estudando o que a Igreja Adventista acredita. Sim ou não? E um dos detalhes era pregar as 3 mensagens angélicas. O que diz esse texto que está em Mensagens Escolhidas? Vai lá. Tornar clara a lei o quê? Natural. Qual é a lei natural? Lei de saúde. E instar para que seja obedecida. O que é instar para ser obedecida? O que é isso? O que vocês entendem por essa frase? O que vocês entendem por isso? Lutar para se insistir para ser obedecida. Insistir para ser obedecida. Continua agora. Eis a obra que acompanha qual mensagem? A mensagem do terceiro anjo. Para quê? Para preparar um povo para quando? Gente, vocês não sabem a quantidade de misérias que pode estar acontecendo agora para desviar a atenção de vocês. Sabe por quê? Tudo que o diabo quer é que você não preste atenção nesse tipo de mensagem. Para que você continue dormindo. E não perceba o que vai te ajudar. Olha, abre meu ouvido. A prevenir para não entrar na sua casa essas coisas. Olha o que ela diz que previne. Vai lá.
Nosso benigno Pai Celestial vê a deplorável condição dos homens, que alguns com conhecimento, mas muitos por ignorância, estão vivendo em violação das leis que Ele estabeleceu. Algumas pessoas nem sabem que estão errando, mas outras sabem. Olha o que diz aqui. A relação entre a saúde e a vida espiritual. Lê isso aqui, gente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Leia lá. O pecado da intemperança está na base da ruína moral do mundo. Qual é a base da ruína moral do mundo? Qual é a base da ruína moral do mundo? Aquelas pessoas que você acabou de ver no vídeo, qual foi a base do pecado que elas tiveram? Intemperança. E se nós formos intemperantes, estamos colocando base para fazer o que na nossa casa? Satanás sabe que se conseguir que os homens satisfaçam o apetite, ele pode controlar o que da gente? Controlar o que, gente? A mente. Vou comentar com vocês agora o texto onde ela diz por que algumas pessoas não gostam de escutar a palavra de Deus. Por que não tem interesse nas coisas de Deus. Olha aqui, ó. Lê isso aqui. Os condimentos são prejudiciais em sua natureza. A mostarda, a pimenta, as especiarias, os picles e coisas semelhantes irritam o estômago e tornam o sangue febril e impuro. O estado de inflamação do estômago do bêbado é muitas vezes pintado para ilustrar os efeitos das bebidas alcoólicas. Espera aí, você não bebe, mas come isso? Olha o que ela diz que acontece. Condição semelhante de inflamação é produzida pelo uso de condimentos irritantes. Dentro em pouco, a comida comum não satisfaz o apetite. O organismo sente necessidade de alguma coisa, mas tem vontade de beber. Será que nós estamos fazendo com nossa casa um laboratório para ajudar nossos filhos e nós mesmos a ter vontade de beber? Olha o que diz aqui agora. Por que seu filho não gosta de ouvir a palavra de Deus? Gente, queridos jovens, olhem para cá. Eu preciso que vocês, como amigos, leiam isso aqui para mim. Por que é importante vocês lerem? Porque vocês vão entender por que a gente tem uma luta tão grande para ler a Bíblia. Olha o que diz. O estômago abarrotado. O que é estômago abarrotado? Não só cheio, que come toda hora. Que não para um minuto. Sabe aquilo que a gente tem vontade? Deixa eu comer mais um docinho, deixa eu comer mais uma coisinha, deixa eu comer um pão, deixa eu comer um negócio. A gente não dá descanso. O que acontece? Um estômago abarrotado quer dizer um cérebro pesado. As mais preciosas palavras podem ser ouvidas. E o que mais? E não apreciados, devido a manter a mente estar confusa por uma alimentação imprópria. Que tal? Aí a gente vai e ora a Deus. Senhor, que meu filho tenha vontade. Como? Se a gente em casa não dá condição. Olha o que mais. Presta atenção aqui. Não consigo gostar de ouvir a Bíblia. Leia lá. Um estômago abarrotado. Quer dizer? Vai lá, continua. As palavras podem ser ouvidas e não apreciadas, devido a mente estar confusa por uma alimentação imprópria. Ou a palavra pode ser linda. Aí a pessoa fala, não consigo gostar. Olha isso aqui agora. Por que um temperamento irritado? Um filho irritado, uma pessoa irritada, um adulto irritado. Leia aí. Um estômago perturbado produz um estado mental incerto e perturbado. Causa muitas vezes irritabilidade, aspereza ou injustiça. Muito plano que haveria sido uma bênção para o mundo tem sido posto à margem. Muitas medidas injustas, opressivas e mesmo cruéis têm sido executadas em resultado de estados enfermos. Lê o resto. Resultantes de hábitos errôneos no comer. Que tal? Que tal, gente? Isso é sério ou não é? Olha isso aqui agora. Por que caio sempre no mesmo pecado? Gente, se tem uma coisa que faz muita gente ganhar dinheiro, é essa situação. Do que eu estou falando? Os consultórios estão lotados de gente. Pessoal, presta atenção. Pessoal, vamos lá? Preciso que vocês observem aqui. Os consultórios estão lotados de pessoas que vão lá por causa dos mesmos erros. Não conseguem vencer. E aí, por não conseguir vencer erros,
vai na farmácia e toma um comprimidinho porque está muito mal psicologicamente, porque não consegue vencer erros. E eu posso garantir para vocês uma coisa. Querem ouvir o que eu vou garantir? Garantir. Várias das doenças hoje que nós estamos tratando com comprimido são falhas de caráter. Que poderiam ter sido corrigidas em casa. E as pessoas têm que gastar um absurdo com o quê? Lê isso aqui. Quem quer que condescenda com o apetite, comendo demasiadamente frequentemente, e comida que não seja saudável, está o quê? Enfraquecendo sua força para resistir os reclamos desse apetite e da paixão. Em outros sentidos. E isso proporcionalmente ao vigor que permitiu tomarem os hábitos incorretos no comer. Que tal? Olha isso aqui agora. Presta atenção. Por que paixões animais? Masturbação, perversidade, pornografia. Por que tem vontade disso? Leia aqui. Queremos que a penetrante verdade da palavra de Deus se apodere de cada membro do nosso povo antes que termine esta conferência. Queremos que eles compreendam que a carne de animais não é comida própria para eles. Tal regime cultiva as paixões animais neles e em seus filhos. Deus quer educar nossos filhos em corretos hábitos de comer, vestir e trabalhar. Quer que façamos o que nos for possível para restaurar o maquinismo ao quebrado. Quem escreveu isso? Quem escreveu isso? Ela escreveu sob o comando de quem? No povo de Israel no passado, eles matavam quando o profeta falava o que não queria ouvir. Eu quero saber qual vai ser a posição de vocês. Olha o que diz aqui. Leia. E em amor e piedade para com os homens, ele faz que a luz brilhe em relação à mensagem de saúde. É amor de Deus, é Deus pedindo, é o Senhor pedindo, é o nosso Deus pedindo. Sejam bem-vindos, nossa igreja de Berna. Deus abençoe vocês, lá da Suíça. Sejam muito bem-vindos, viu? Mas olha para cá, o que Deus pede? Fala de novo. E em amor e piedade para com os homens, ele faz que a luz brilhe em relação ao quê? Por quê? Porque ele quer, o Senhor Deus, ao fazer isso, quer que a gente previna a nossa casa. Se nossos filhos não têm vontade de estudar, o que precisa mudar na nossa casa? E vocês querem saber de uma coisa? Eu preciso contar uma coisa para vocês, jovens. Olhem para mim um pouquinho. Eu devia ter aprendido isso mais cedo, mas eu só aprendi muito tarde, o que eu vou contar para vocês agora. Até uma certa época da vida, eu vou esperar nossa querida sentar, só para eu explicar para vocês agora. Olhem para cá aqui um minuto, por favor, presta atenção. Até uma época da vida, eu achava que nós pais, adultos, tínhamos total responsabilidade até o filho se casar, etc. Não. Numa certa época, é você que tem que tomar decisão na vida. Você vai ter que tomar decisão. Isso é muito sério. Por quê? Os pais podem lutar, chorar. Se você não tomar decisão, a coisa não vai mudar. Você precisa mudar. Você precisa tomar uma decisão na sua casa. Eu vou lutar para gostar. E tem coisas que a gente não gosta. Não pense que eu gosto de tudo. Eu tenho que pedir a Deus para eu gostar. Vocês sabem como foi que eu pedi a Deus para gostar de ler a Bíblia? Eu sei várias partes da Bíblia de cor, mas sabe por quê? Porque eu roguei a Deus, Senhor, me ajude a gostar disso. Você tem que começar a pedir a Deus isso. Senhor, me dá vontade de gostar. Para isso, você vai precisar mudar algumas coisas que você faz de errado. Não come o que gosta, come o que é certo. Nós temos que pedir a Deus, me ensine a gostar do que o Senhor gosta. Começa a pedir isso para Deus para você ver como muda. É uma questão, não é só de gosto, é de salvação. Por que salvação? E se a gente cai numa situação dessa, como é que a gente sai disso? Olha aqui o que eu vou mostrar para vocês agora. Presta atenção numa outra coisa. Vai lá, leia aqui. Ele, Deus, publica a sua lei e bem como a penalidade que segue a sua transgressão, a fim de que todos estejam informados. Vai lá. E tenham cuidado em viver em harmonia com o quê? Com a lei natural.
Olha aqui agora, presta atenção numa coisa. Por favor, observe isso daqui. A Alemanha pondera voltar a proibir a prostituição. Você fala, mas por que a senhora está falando isso? Vocês não têm ideia a quantidade de prostituição que começou no mundo. Proporcional à quantidade de alimento errado que comemos. Legalização da prostituição não reduziu criminalidade no país e impulsionou o tráfico de pessoas. Presidente do parlamento alemão. Isso aqui, 10/11/2025. Tá? Defende a adoção de modelo que criminaliza quem compra sexo. Olha só, mas não quem vende. Olha lá, as dancinhas de TikTok. Por que eu estou falando isso para vocês? Olha para cá que isso aqui é muito sério. Por que é tão sério? Você pensa que alguém se tornou prostituta ou prostituto a partir do quê? Qual foi a primeira semente? Esse tipo de exposição que estamos vendo está alimentando o que em nós? Sejamos bem honestos. O que está alimentando na gente? O que está fazendo dentro do nosso coração? O que está dando para nós liberdade para fazer o quê? Que facilidade nós temos de falar palavras ruins na frente de uma dancinha de TikTok? De palavras que nós não falaríamos diante do Deus do universo. Que nós não teríamos coragem de repetir na frente de ninguém. Mas a gente tem coragem de fazer isso porque está todo mundo fazendo. As bases da prostituição. Olha ali, tem muitas coisas e comportamentos humanos, olha lá, que agradam a plateia infernal. Fuja de tudo que desagrada a Deus. Se você não tem coragem de fazer isso na frente de Deus, você tem que pensar 2 vezes. Olha isso aqui. Leia isso aqui. Se eu só falasse isso para você, você não ia acreditar em mim. O que diz aqui? 40 milhões de pessoas no mundo. Sabe o que é chamado de prostituição hoje? Olhe para cá. Esse tipo de situação. Quando alguém vai procurar um emprego, hoje em dia se olha se a pessoa andou fazendo esse tipo de coisa na internet. Fica tudo registrado. Aí sabe o que acontece? Eles falam, essa é uma pessoa de 2ª categoria. Não pensam mais que é uma pessoa de nível. Acha, essa é uma pessoa de 2ª categoria. Vocês sabiam disso? E a gente faz pensando, eu vou brincar com essa coisa. Você não brinca, não é brincadeira. Fica registrado na sua vida interna e na vida mundial. Olha, 40 milhões de pessoas no mundo se prostituem. A maior parte massiva de prostitutos hoje começaram com exposição na internet. A internet tem sido o canal. Olha isso aqui agora. Julgo desigual, preciso comentar sobre essa coisa com vocês. A maior parte das pessoas diz que não tem problema. Vocês sabem a quantidade de meninas, moças e rapazes dentro da nossa igreja que têm sofrido terrivelmente por isso. Por isso que eu disse que era um assunto difícil de falar. Leia isso aqui. Os filhos de Deus. Gente, eu preciso que todo mundo leia. Os filhos de Deus não devem nunca. O que significa nunca? Nunca aventurar-se a pisar terreno proibido. O casamento entre crentes e incrédulos. O que vocês entendem por proibido? É proibido. Eu não sei se vocês sabem, só 7% dos casamentos ou das uniões funcionam. Aliás, vêm para a igreja, mas nunca tem a mesma função. Presta atenção aqui. Já pensou você sabendo, você passou a sua vida toda e você não come o que não presta. Você sabe que não se faz tal coisa. Você sabe que não se vive de forma errada. E você se casa com uma pessoa que para ela não, isso não é errado. Não é porque ela é má. Ela não é maldosa, ela não é malvada. Ela está fazendo aquilo que ela entende que é certo. Entenderam isso ou não? Vocês acham que seu filho vai entender o que da vida? O que seu filho vai entender? Não estou falando de vocês dois só. O que teu filho vai pensar da vida? Ver a mãe fazendo uma coisa e o pai fazendo outra. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Continue lendo. Vamos juntos aqui. O casamento entre crentes e incrédulos é proibido por Deus. Continua. Mas muitas vezes o coração não convertido segue seus próprios desejos e formam-se casamentos não sancionados por Deus. Como é que é? Casamentos não sancionados por Deus. Quem está falando isso? Quem está falando isso, gente? Deus. Continua agora. Vamos lá. Por causa disso... Gente, eu preciso que vocês leiam essa parte. Por causa disso, muitos homens e mulheres estão sem Deus no mundo.
Suas nobres aspirações estão amortecidas por uma cadeia de circunstâncias que eles se acham detidos na rede de Satanás. Os que são governados pela paixão, pelo impulso, terão amarga messe a ceifar nesta vida, e sua conduta poderá resultar na perda de sua alma. Menina, você está gostando de algum rapaz que é fora da nossa fé? Você precisa levantar sua cabeça e implorar a Deus misericórdia. Você está gostando de alguma moça que é fora da nossa fé? Você tem que pedir a Deus que te ajude. Olha aqui o resultado. Prestem atenção. O que está escrito aqui? Aí você fala, como assim? Como assim? É isso mesmo. Se eu falasse que é 840 milhões, você ia dizer, mas está quase 1 bilhão de pessoas. Mas você está exagerando. Mas eu estou trazer o material para você ver. Por que que uma pessoa bate na outra? Olha lá, namoro não é meio de evangelização. O homem ou a mulher que tem intenção de se unir com um jugo desigual está em desobediência. Vocês entenderam isso? Isso é Deus falando. Olha o que o Senhor Deus diz aqui. Deve a juventude cristã exercer grande cuidado na formação de amizades e na escolha do companheiro. Cuidai para que isso que agora julgais ser ouro puro não se demonstre metal vil. As companhias profanas tendem a pôr empecilhos no caminho do vosso serviço a Deus e muitas almas são arruinadas por uniões infelizes, quer em negócios, quer no casamento, com os que não podem nunca elevar ou enobrecer. Olha isso aqui agora. Que união existe entre a luz e as trevas? Gente, esse negocinho aqui eu achei muito interessante. No início, cada um de um lado, mas de mão dada. Os dois falam, não, a gente se ama, vai dar certo. Eu nunca vou atrapalhar você. Não vai funcionar. Aí o que acontece? Te faz todas as juras de amor que existem, até se casam. Depois, sabe quantos casos eu vejo assim? Milhares, gente. Milhares, milhares. Eu atendo todo dia alguém em sofrimento. Aí, olha isso aqui. E o que acontece? Aí a gente fala, por que o Senhor fez isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Não foi Deus. Deus avisou antes. Deus avisou. Deus sempre avisa antes. Deus sempre avisa antes. Vai lá. O discernimento separará o maduro do imaturo, as ovelhas dos bodes, a verdade do erro, o crente do descrente. Sim ou não? Sabe o que você tem que ser lá na sua escola? A bênção daquele povo. Mas namoro não é evangelização, né? Olha lá, lê isso aqui. Não abra seu coração para quem não abre a Bíblia. Não abra seu coração para quem não abre a Bíblia. Meu marido vivia dizendo uma coisa sobre a nossa filha. Presta atenção aqui que eu vou dizer para vocês. Raciocinem bem. Mora conosco já há alguns anos. Tainara é nossa filha. A gente tem ela por filha da gente. E pela graça e poder de Deus, ela vai casar direitinho. Mas meu marido vivia dizendo, sabe o quê? Abre bem o seu ouvido aqui. Se aparecia qualquer pessoa, a gente falava, me dá aqui sua lição da escola sabatina. Quero ver se ela está preenchida, se tu estuda mesmo. Senão, o que é que tu veio fazer aqui? Tu vai judiar dela, tu vai machucar ela, tu vai magoar ela. E ela é muito cara para nós. Você não vai fazer isso, não. Vai se encontrar com Deus para você vir atrás dela. Um homem tem que encontrar a mulher dele no coração de Deus. E é assim mesmo. Um rapaz que não estuda a palavra de Deus, você vai fazer o quê com ele? Uma mulher que não estuda a palavra de Deus, você vai fazer o quê com ela? Ela não vai ter força. Não abra seu coração para quem não abre a Bíblia. Olha isso aqui agora. Vai lá. Pare de deixar que pessoas que não obedecem a Deus lhe deem instruções na vida. Essa é a verdade. É assim mesmo. Olha isso aqui agora. As más companhias corrompem os bons costumes. Uma geração de jovens com a vida emocional destruída por buscar em pessoas e coisas um amor que só encontra em Jesus. Não tem outro jeito. Olha isso aqui agora, gente. Olha isso aqui.
O que vocês têm visto na internet? É a minha pergunta. Como é? Leia. Tem muitas coisas que passam na internet que o diabo gosta. E muitas delas foram criadas por ele para implantar o mal. A internet pode ser uma bênção. Mas a maior parte é como se você pegasse um montão de lixo desse tamanho com um ovo frito em cima. Até o ovo frito está contaminado. Olha isso aqui agora. Pense nisso. Olha lá. Gente, aqui vem uma frase importantíssima. Não permita que Satanás te faça sentir ódio de alguém que ele mesmo usou para te ferir. Daqui uns tempos, daqui uns dias você vai entender bem isso. Avante, olha aqui agora. Existe a ignorância como acidente, como circunstância, que não foi uma opção da própria pessoa. E existe a ignorância como uma escolha deliberada. A pessoa decide ficar errado. Decido. Eu decido fazer o errado. Olha isso aqui agora. Cuidado para não tratar mal quem te quer bem. Não é por maldade que alguém faz alguma e fala com você. As pessoas que mais lutaram por nós no passado foram os profetas. E hoje eles ainda falam. Olha lá. Antes de Jesus dizer, ide por todo mundo, ele disse o quê? O primeiro chamado de Deus para você é de relacionamento. Corre para Deus para resolver. Meu bem, corre para Deus para isso. Corre, implore a Deus, peça ao Senhor. Lê isso aqui. Vamos ler juntos, gente? Levanta-te, soldado de Cristo. Lança fora as obras das trevas e veste as armas da luz. Você pode tomar uma decisão hoje à noite. Você pode tomar uma decisão hoje à noite em nome de Jesus. De pedir, Senhor, me ajude naquilo que eu não tenho conseguido. Me ajude naquilo que tem sido difícil para mim. Meu bem, me dê isso aqui, ó. Tem que pedir ao Senhor. Leia isso aí. Pedro era explosivo, mas não era perigoso. O perigo estava em Judas. Vocês têm que tomar cuidado com isso. Por que eu estou falando isso? Nem todo amigo é amigo. Vocês sabem quem é a pessoa que nunca vai deixar a gente? Além de Jesus. Pai e mãe. Nunca. Vocês sabem como é que era o nome que era dado para um profeta? Pai. Eu queria muito que você tomasse a decisão hoje à noite, Senhor. Eu vou blindar minha casa, vou blindar minha vida, blindar nosso lar. E você que tem autoridade hoje já sobre a sua vida, diga, Senhor, me ajude a conseguir blindar minha casa. Olha isso aqui. Leia junto, vamos ler juntos. Ore pelas suas decisões, para não ter que orar pelas consequências. Ore pelas decisões para não ter que orar pelas consequências. Vocês viram aquela mulher toda estourada? Vocês viram a situação dela? Ore pelas suas decisões, para não ter que orar pelas consequências. Você ainda pode agora. Você ainda pode agora de manhã, você pode nesses primeiros momentos da entrada do sábado. Você pode chegar para Deus e dizer, meu Deus, me ajude. Faça em mim, faça na nossa casa. Quebra meu coração, faça em minha vida. Olha isso aqui agora. Vai lá. Uma música pode mudar um momento. Uma ideia pode mudar o mundo. Uma escolha pode mudar uma jornada. Mas só a oração pode mudar o impossível. Hoje nós não vamos reunir no final para orar. A gente vai orar agora. Nós vamos orar pedindo a Deus, Senhor, me ajude a blindar minha casa. Vocês sabem de uma coisa? Sabe quem é que tem que tomar a decisão?
dentro da nossa igreja? Somos nós adultos. Se a gente tomar a decisão, os outros nos seguem. Vamos tomar a decisão? Vamos pedir a Deus para Deus fazer isso? Nós vamos ajoelhar agora e nós vamos orar. E daqui a pouco a gente vai ver esse restante. Tá certo? Vamos ajoelhar. E vamos pedir a Deus. Vamos juntos. Pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajude a fazer aquilo que eu não tenho conseguido fazer. Me ajude a tomar a posição dentro de casa, hoje, diante da tua presença. Me ajude. Vamos lá. Santo Deus, misericordioso Senhor. O Senhor tinha nos prevenido antes. Nós hoje percebemos, Pai de amor, onde é que estão as bases da prostituição que é vista. As bases das drogas, Pai, do uso de entorpecentes. As bases da irritação, da falta de interesse nas coisas do céu. As bases da miséria, Pai de amor, de não conseguir sair de um pecado, ficar caindo sempre no mesmo pecado, Senhor. Nós estamos transgredindo as leis naturais, Pai. E o Senhor deixou toda a informação para nós há quase 200 anos já. E nós poderíamos ter sido para o mundo uma bênção poderosa. Pai Santo, estamos orando agora pelas nossas decisões, para não ter que orar pelas consequências. Estamos aqui ajoelhados te pedindo, nos ensine a gostar do que o Senhor gosta. Senhor, não dê importância para o nosso paladar, para o nosso gosto. E que hoje teu Espírito nos ensine e inste conosco aqui, Senhor, ajoelhados, para nós fazermos um pacto contigo. De hoje mesmo, Pai de amor, fazer mudanças nessa parte da vida. Temos profeta em nosso meio, Senhor. A linguagem e a palavra que o Senhor deu ainda fala. O Senhor disse que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Que quem destruísse o templo, o teu santuário que somos nós, o Senhor destruiria. E é uma passagem tão dura da Bíblia. Eu lhe imploro, Senhor, que em nome de Jesus essa noite, como povo teu, estamos estudando o que é tua igreja, que como teu povo, Senhor, nós tomemos posição hoje à noite. E na verdade, Senhor, cometemos o pecado tantas vezes de dizer assim, mas isso não é ponto de salvação. Senhor, que vergonha dizer isso diante do universo. Sendo que ponto de salvação é só Jesus, o resto tudo é como vive quem é salvo, Senhor. Então eu lhe imploro em nome de Jesus, converta-nos nessa noite, Senhor. Converta-nos em nome de Jesus Cristo. Trabalhe conosco aqui. E que ao vermos o restante desse material, nós já possamos ver com outros olhos, com outro coração. Há uma briga dentro de nós, Senhor, há uma briga dentro do nosso coração. Mas hoje queremos que o Senhor vença. Decidimos que tu venças, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Presta atenção nisso aqui agora que você vai ver. Preste atenção. Presta atenção agora. Olha lá. Olha isso aqui. Lá, dá uma olhada. O maior recurso do cristão é o quê? É Deus. Não desista de orar. Não perca a paciência. Deus pode mudar as coisas. Vocês sabem de quem foi que Deus mudou as coisas da noite para o dia? Vocês sabem que tem um registro na Bíblia de um homem que mudou o caráter num dia? José. José. O Senhor Deus registra no livro Patriarcas e Profetas que a vida de José, o caráter dele de mimado, passou a ser um dos homens mais poderosos que a Bíblia tem. Vocês entenderam isso? E o segundo homem registrado na Bíblia que foi mudado da noite para o dia foi Pedro. Vocês querem que isso aconteça com você, sim ou não? Quer que aconteça? Faça acontecer. Tome a decisão hoje.
Diga para Deus, Senhor, eu quero. Olha isso aqui agora. Vai lá. Lê isso aqui. Ninguém diga, não posso corrigir meus defeitos de caráter. Se chegardes a essa decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. Vocês entenderam ou não? Por favor, entenda isso aqui agora. Eu preciso que vocês entendam isso agora. Agora é preciso entender. Vamos ler de novo isso? O que está escrito aí? Ninguém diga, não posso corrigir meus defeitos de caráter. Se chegardes a essa decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. Você pode dizer, Senhor, eu posso sim, pela graça de Deus, pelo teu poder, vencer meus erros de caráter. Tem que dizer. Entenderam? Olha isso aqui agora. Presta atenção. Vai lá. Deus dá oportunidades. O êxito depende do emprego das mesmas. Você está tendo oportunidades essa semana. E o êxito virá do quê? De empregar estas coisas que Deus vai dando para nós. Vai lá. Se as igrejas esperam ter poder, terão de pôr em prática a verdade que Deus lhe deu. Queremos pôr em prática. Queremos que a igreja tenha poder. Quer que a sua casa tenha poder, mãe? Quer que a sua casa tenha poder? Já sabe, ouviu hoje o que precisa fazer. Quer que a sua casa tenha poder, irmão? Quer? Quem falou para vocês? Eu só fui o correio. Eu só li. Não fui eu que disse. Eu só li. Se você pegar o seu bebê na mão, sua criancinha no colo, olha que inocente que é aquilo que você tem. Que direito nós temos de estragar essas vidas? Nenhuma. Uma coisinha tão especial, tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita. Nossa chance é tomar decisão hoje. De dizer diante de Deus, Senhor, toma minha vida, faz o que precisa ser feito. Hoje nós não vamos orar do jeito que oramos ontem. Hoje cada um vai fazer sua oração pessoal com Deus. Cada um vai ajoelhar e tomar a sua decisão com Deus. É você com o Senhor. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca ninguém vai lhe obrigar. Duas coisas você não pode obrigar ninguém. Você não pode obrigar ninguém a amar e nem a orar. Isso é uma questão sua. Eu só posso rogar, insistir com você, porque eu sei que disso depende a tua história nessa terra. Já tem gente fracassada demais. Não precisa ser você mais um. Você tem que tomar decisão. Rapazes, tomem decisão de serem honestos, justos. De não judiar de nenhuma menina. De serem uma bênção na vida de uma moça. Moças, tomem a decisão de serem honestas. De não serem uma maldição. E outra, não namorem gente fora da igreja. Não seja uma estatística. O que é estatística? Vão olhar para você, quem não ouve conselho, ouve, coitado. Você tem que pensar nisso. Queridos pais, Deus nos orientou do que fazer. Deus nos orientou como enfrentar estes últimos dias. Tem profeta no nosso meio. Nós vamos nos ajoelhar agora e cada um faz sua oração pessoal. Cada um busca Deus e pede, Senhor, que o Senhor Deus nos ajude. Olha o texto, leia comigo. Antes morrer do que pecar. É melhor passar necessidade do que defraudar. É melhor passar necessidade do que defraudar. Melhor passar fome do que mentir. Vocês ouviram isso? Ouviram? Tem que tomar uma decisão. E a decisão é hoje. É hoje a decisão. Para ser um feliz sábado, Deus precisa de decisão do seu povo. Deus precisa da decisão nossa hoje. Que amanhã, quando a gente põe o pé nessa igreja, seja de gente decidida para receber a última parte do que Deus planejou. Vamos ajoelhar? Vamos lá. Cada um faz sua oração pessoal. Tente não atrapalhar um ao outro. Faça a sua oração. Ajude o outro a se concentrar. Vai lá. Não perca a sua chance em orar agora. Fale com o Senhor.
Senhor meu Deus, queremos um feliz sábado, mas de verdade, Senhor. Queremos diante da Tua presença dizer e confessar que por falta de interesse, ou mesmo pelos preconceitos que plantaram em nosso coração, ou mesmo por rebeldia nossa, a gente não vive à altura do que sabe. Mas hoje, Senhor, estamos aqui para rogar a Ti que o Senhor faça nesta igreja, em mim, meu esposo, em nós, um grande trabalho de conversão nessa noite, Senhor. Estamos decididos a fazer a Tua vontade, Senhor. Mas a gente não tem vontade. A gente não tem coragem e nem tem força. Mas hoje estamos decididos que em nome de Jesus, nossa vida mude. Estamos te pedindo pela Tua graça, pelo Teu poder, que faça aquilo que Tua palavra disse. Que nós iríamos amar o que hoje detestamos e detestaríamos o que hoje a gente ama. Por isso, Senhor, ajuda-nos a detestar o mal. Que haja uma distância tão grande entre nós e os nossos filhos, Pai de amor, aqueles queridos que nós temos, e o inimigo. Não queremos parte com o inimigo, Senhor. Queremos distância dele, que haja uma distância tão grande, Senhor. Queremos que o Senhor cubra nossa igreja. Que o Senhor cure nosso coração ruim. Que o Senhor restaure nossa vida e que a gente tome o lugar que o Senhor imaginou, que o Senhor sonhou para a Tua igreja, Senhor. A partir da igreja aqui, em nome de Jesus, da Bélgica. Faça isso, Senhor. O povo ali da Suíça veio, Senhor. Quero te pedir que em nome de Jesus haja essa transformação na Suíça. Que haja, Pai de amor, porque eu sei que o Senhor nos traz para esses lugares para a gente fazer modificação, transformação. Tanta gente morrendo em ignorância, sofrendo em problemas, tantos filhos padecendo. E nós aqui, Senhor, temos tudo para levar para o mundo e mostrar para o mundo que quando o Senhor age, Teu povo se levanta. Então, Pai, em nome de Jesus, não permita que Satanás roube de nós a verdade que está sendo colocada em nosso coração. Não deixe, Senhor, em nome de Jesus, que nossas inclinações e gostos nos impeçam, Pai, nos roubem a verdade. Que nessa noite haja conversão total na Tua igreja. Em Tuas mãos eu entrego Tua igreja neste momento, te pedindo realmente um feliz sábado. E só podemos ter um feliz sábado, Senhor, se houver transformação, decisão, conversão na Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.